Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui. Vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do assunto aqui. Quem tem razão? Leiloca das massas ou casadas? Leiloca mandou uma indireta para São Paulo e Corinthians. Né? Ela já tem essa... ela sempre vive mandando indireta para o São Paulo, né? Em especial para o Júlio Casadas. E ela mandou outra. A gente vai debater isso. Quem tem razão? Vou dar minha opinião sobre essa treta aí, né? Da leiloca das massas, com Júlio Casadas, ela falando que São Paulo e Corinthians só comemoram coisa do passado, etc e tal. A gente vai dar nosso pitaco sobre isso aqui, tá? São Paulo no mercado da bola. O que tá saindo é o seguinte, o jogador que o São Paulo está mais próximo de contratar é um chileno, galera. Tá? A gente vai até debater o nome aqui, que nas redes sociais, aí a galera está imaginando que seja ele, já está seguindo o São Paulo, etc e tal. A gente vai falar desse possível reforço aqui. Mas pode ter certeza uma coisa. Eu até acho que pode ser esse jogador. As chances são grandes. Eu vou passar o nome aqui para vocês, porque ele tá com um contrato encerrando. Hoje o São Paulo só traz jogadores em duas situações, né? Uma, jogador estrupiado, que ninguém quer, né? Jogador que ninguém quer, jogador em final de contrato, ou veterano que não vai ter custo nenhum. São Paulo só contrata jogador nessa situação hoje. E esquece, o São Paulo não tem grana nem para pagar a rescisão com o Zubeldia. Aliás, mais uma incompetência deles, né? Porque se não fosse essa incompetência, quando o Zubeldia entregou o cargo, eles tinham pegado a assinatura do Zubeldia e o São Paulo não deveria R$1 para o Zubeldia. Mas, né, como excelentes amadores que não conseguiram enxergar, né, a porra do próprio nariz, achavam que o Zubeldia daria um jeito nesse time, mesmo o próprio treinador já ter falado 2 ou 3 vezes que ele não conseguiria, né, dar jeito nesse São Paulo. Enfim, vamos falar de incompetência, né, que é de praxe dessa gestão. Vamos falar de leiloca das massas e vamos falar desse reforço chileno aí que tá todo mundo debatendo nas redes sociais. Antes de tudo, cara pálida, sim, cara pálidas, deixa aí o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo, ajuda a fortalecer a mídia alternativa, tá? Acione a draga da sininha, fortaleça os botãozinhos aí, né? O hypar. Deixa o seu comentário que a gente tá sempre vendo quem tá comentando, participando, pra gente escolher e mandar a camisa aqui oficial, uniforme número 1 do São Paulo. Beleza, vamos que vamos, galera, para esse vídeo aqui. Vamos começar por quem? Vamos começar aqui pelo chileno, pelo reforço. Depois a gente fala de leiloca das massas aí. Versus Júlio Casadas. Vamos começar. Quem é esse chileno, galera? É o que dizem que o São Paulo está mais próximo de contratar, né? Aí a galera nas redes sociais está debatendo muito que pode ser o Christian Zavala, né? O chileno, né? Que está na mira do São Paulo. Vamos observar aqui tempo de contrato, quem é esse chileno? Vamos lá, vamos dar uma observada aqui no Transfer Market, gente. Dá uma olhada nesse chileno aí, no Christian Zavala, tá? Vamos ver a situação dele aqui, de contrato, etc e tal. Tá aqui o chileno, 25 anos, tá? Christian Zavala, tá? Jogador que pertence ao Colo-Colo, ok? Importante, até quando vai o contrato dele? Pra gente saber se tá em término de contrato. O contrato dele vai até 31/12, tá? Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de agora, né? Então ele pode já assinar um pré-contrato. Mesmo assim, ele tem um contrato aí, né? Terminando só no dia 31/12. Não é um jogador que custaria caro, já que ele está em término de contrato. Para tentar liberar ele agora para o São Paulo poderia mandar algum jogador do elenco para o time, né, do Colo-Colo. A gente tem vários aí que a gente precisa se livrar, né? Posso falar um nome aqui? Uma dica. Tenta mandar o Jandrei para lá. É difícil, né? Que foi
algo sem explicação, renovação do Jandrei, né? Inclusive com o Jandrei no elenco, aí não dá pra gente desenvolver um goleiro nosso da base para assumir o posto aí. Enfim, São Paulo pode, né, assinar um pré-contrato com ele e com o pré-contrato com ele tentar negociar uma liberação antecipada junto ao Colo-Colo. Então tá aí, vamos ver aonde joga o Christian Zavala, tá? Gente, ele atua em beirada de campo, tá? A função principal dele, como vocês podem enxergar aqui no campo virtual, é, né, a ponta direita. Detalhe, onde a gente tem 2 jogadores para fazer essa função. Hoje a gente tem o Lucas, que faz essa função, e também, né, o Ferreirão também faz essa função. Um terceiro ainda é o Henrique Carmo. A gente tem 3 jogadores para fazer a ponta direita, tá? Só que tem um detalhe também aqui, que é aqui que eu acho que pode, né, que pode agradar o Crespo, é que o cara também faz, né, uma lateral direita. Ou seja, o cara poderia servir para 2 funções, né? O Crespo é um cara que gosta de jogar com linha de 3 zagueiros, então ele poderia utilizar o Zavala aí como um ala pela direita, tá? Mas enfim, gente, o que interessa? O que interessa é se o cara é bom, tá? Vou ser sincero com vocês aqui, tá? É um cara que cai na beirada, no lado direito do campo, e eu não me lembro desse cara, não me lembro do Christian Zavala. Caso alguém aqui tenha assistido jogos do Colo-Colo, do Christian Zavala, deixa aí como informação pra gente no comentário se ele é bom de bola, tá? Como é um jogador que não renovou com o Colo-Colo até agora, já tá em um término de contrato, nenhum time se interessou, eu fico com o pé atrás. Mas enfim, é o tipo do jogador que o São Paulo hoje consegue trazer. O São Paulo não tem um tostão no caixa para trazer ninguém. Por quê? Porque esses caras quebraram o São Paulo. Sempre tem que frisar isso, né? Ah, mas tem gente que fala, mas o São Paulo não tem dinheiro para trazer ninguém. E por que o São Paulo não tem dinheiro, cara pálido? Porque incompetentes quebraram o São Paulo. Para os mais novos aí, o São Paulo, 1 década e meia atrás, o São Paulo era invejado por todos os clubes da América do Sul. O São Paulo era invejado, o São Paulo era sempre, né, a referência de todos os clubes. Aí incompetentes como o Aidar, né? Aliás, Júlio Casares era vice do Aidar, né? Vale frisar aqui. Leco e agora o próprio Casares quebraram o clube com as suas incompetências, né, para administrar a instituição. Então hoje a gente está devendo para Deus o mundo. São Paulo virou caloteiro no mercado, infelizmente, né? E hoje é esse tipo de jogador que a gente consegue trazer. Jogador que ninguém quer em final de contrato, tá? Infelizmente é isso, gente, é realidade, tá? Então o Christian Zavala pode ser realmente esse jogador chileno que o São Paulo está próximo de acertar aí, tá? Se você já viu o jogador jogar, deixa aí as referências pra gente no comentário. Tá bom? Bom, olha, mas tem torcedor que é iludido, né? Tem torcedor que é iludido, já vi torcedor falando, porque o São Paulo não vai atrás de Pedro. E tem torcedor que eu vi em rede social falando que o São Paulo está brigando com o Flamengo para contratar o Depou, gente. Tem torcedor que não entende a situação. Eu ouvi falar que o São Paulo está brigando pelo Depou junto com o Flamengo. Então, gente, a gente tem que sair do mundo de Nárnia, né? E voltar para o mundo real aqui, né? Bom, vamos falar de leiloca das massas. Tá? Leiloca das massas, né? Que soltou a seguinte declaração, gente, né? Vamos lá, vamos ler aqui. Abre aspas para ela. Lá vem ela, a dona Clotilde do futebol brasileiro, né? Muitos chamam ela de leiloca das massas, outros de senhorita Clotilde, outros de bruxa do 71, outros de bruxa do 51. Mas vamos lá, para mim é uma boa gestora de futebol, tá? Se você perguntar para mim, você gostaria da Leila de presidente de São Paulo? Mas 500 vezes mais do que o atual presidente aí, tá? Mas vamos lá, vamos ver a declaração dela
algumas coisas eu acho que ela tem razão, outras não. Tá? Vamos lá. Abre aspas para ela. Senhorita Clotilde, vamos lá. Bruxa do 51. Vamos lá. Fiquem calmos. Ela falando com a torcida do Palmeiras, né? Temos muito a conquistar esse ano. Não dei ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, porque não conseguem conquistar nada relevante hoje. Tá? Fecha aspas aí para a senhorita Clotilde. Vamos lá, gente. Porque tá tendo aquela zoeira, né? Aliás, eu nunca vi tanto meme depois de eliminação de algum clube brasileiro, alguma competição, do que quando o Palmeiras foi eliminado, né? Teve muito meme, gente. Teve muita zoeira, repercussão. Vamos lá, gente. Ela gosta de mandar indireta para os dirigentes do futebol brasileiro, né? Mostrando que os caras são incapazes. Nisso eu concordo 100% com ela, tá? Que os caras não têm a mínima condição de administrar clube nenhum, que os dirigentes aqui, a maioria do futebol brasileiro, quebram os clubes. São Paulo, né? O próprio Santos, Corinthians são exemplos, né? Nisso eu concordo com ela, porque a administração dela é infinitamente superior à nossa e dos outros rivais aí, né? Nisso ela tá certa. Os caras são incapazes de administrar clubes aí, não tem a mínima condição de administrar gigantes do futebol brasileiro aí, né? Nisso que ela gosta de falar muito, pontuar que os caras são irresponsáveis, né? Não tem capacidade de administrar, e eu concordo com ela, beleza? Só que ela fala do passado, né? Ela fala muito do passado. Ela meio que se desfaz das conquistas do passado desses clubes, né? Aí eu acho que ela tá errada. Sabe por quê? É algo sem explicação. Ela fala muito que a gente se apega, os clubes aí que ganharam mundiais se apegam a isso. Só que eu pergunto, se o passado não importa, igual ela gosta de frisar, por que ela estava enchendo tanto o saco do Gianni Infantino? Por que eles enchem tanto o saco da FIFA para reconhecer 51? Se o passado não é importante. Fica a pergunta aqui. Já foi com o presidente da CBF, já pediu força para o presidente da Conmebol, da CBF, para tentar fazer a cabeça do Infantino, do Gianni Infantino, presidente da FIFA, para reconhecer. Se o passado não é importante, por que foram atrás aí já não era a gestão dela, né? Outras pessoas de Palmeiras, Fluminense, Santos, por que foram pedir para reconhecer aqueles títulos nacionais da década de 60, 50, etc e tal? Né? Espera aí. Para buscar coisa através de fax, o passado é importante. Só que as conquistas dos outros clubes do passado não são importantes. Você entende? Que existe algo aí também... É aquela... Dor de cotovelo, cara. É dor de cotovelo. Isso, para mim, é dor de cotovelo. Porque São Paulo, Corinthians e Santos conquistaram títulos mundiais e o time dela não. Aí, para mim, eu vejo uma grande dor de cotovelo. Tá? Porque não tem justificativa. Quer se desfazer do passado, mas ao mesmo tempo tá enchendo o saco do presidente da FIFA para reconhecer algo lá de 1951. Entendeu? Mas, quando ela fala com relação aí, né, à gestão desses caras aí eu concordo plenamente com ela. Ela tem razão. Ela tem uma gestão profissional, é por isso que o Palmeiras há anos aí vem brigando e conquistando títulos, e os outros clubes não. Aí ela tem razão. É gestão. Isso ela sabe fazer. Né? E eu gostaria de ter uma Leila como presidente de São Paulo. Comparando com o que a gente tem nos últimos anos aí, Aidar, Leco e Casares, pelo amor de Deus, cara. Eu aceitaria uma Leila fácil aqui, né? Mas que tem do lado de lá uma invejinha dos times que conquistaram campeonatos mundiais, isso tem, né? Não pode negar. Não? Então é isso, cara. Essa é a minha opinião sobre Leila aí e essa treta aí com os presidentes de outros clubes aqui de São Paulo. Beleza? Gente, vamos lá. Eu vou ter que falar de novo de Zubeldia aí, né? Crespo já tá no bid, etc e tal. Estará à frente do São Paulo, comandando o São Paulo contra o Flamengo. Eu acredito, pelo menos o que eu li, é que o São Paulo se garantiu juridicamente, né?
Porque o São Paulo tem 2 treinadores hoje, tá? São Paulo está com 2 treinadores, com vínculo com 2 treinadores, o Beldia e também o Crespo. Isso me preocupa, tá? Mas parece que juridicamente o São Paulo se garantiu para não ter, né, nenhum BO lá na frente. Esperamos, né? Esperamos que o São Paulo vai jogar contra o Flamengo, né? Que é um dos times que tem mais bastidor no Brasil. Bom, enfim. Mas vamos lá, gente. Nota que o São Paulo soltou na época do anúncio da saída do Zubeldia. Você vai ver o tamanho do amadorismo, tá? Página oficial do São Paulo. Tá? Twitter do São Paulo. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, dia 16, né? Mês passado, as partes definiram que o técnico Luiz Beldia não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Tá? Aí fala aqui, 85 partidos, etc e tal, tá? A parte mais importante é essa que eu li. Em comum acordo de forma amigável, na manhã dessa segunda-feira, dia 16, as partes definiram que o técnico Luiz Beldia não permanecerá no São Paulo, no comando do São Paulo. São Paulo soltou essa nota oficial através de suas redes sociais, os porta-vozes falaram a mesma coisa. Pois bem, né? Se passaram aí quase um mês após isso, e a gente ficou sabendo que não foi bem assim. E hoje tá esse imbróglio aí. A multa, dizem que a multa dele aí do Zubeldia é em torno de 3 milhões de reais. Né? O Zubeldia, antes daquele pedido contra o Vasco, ele chegou a fazer 2, o que saiu é que ele chegou a fazer 2 pedidos, né, para a direção para sair do São Paulo. Ele, partiu da parte dele. Ele já deu para notar que ele sabia que ele não ia tirar o São Paulo do buraco. Os resultados demonstravam isso. São Paulo não ganhava de ninguém no Morumbi. De ninguém. Morumbi que sempre foi um trunfo do São Paulo. E esses incompetentes tentando empurrar com a barriga. E o Zubeldia por 2 vezes pediu para sair. Então, nesse caso aqui, tá? Eu não vou ficar contra o Zubeldia. Eu pedi a saída dele, porque o trabalho dele era horroroso. Tanto é verdade que o próprio treinador chegou a pedir 2 vezes para sair do São Paulo. A última, depois daquele jogo vergonhoso contra o Vasco no Morumbi. Por 2 vezes a direção poderia ter trocado o comando técnico do São Paulo e não ficar devendo para o Zubeldia. Eles optaram para pedir para o Zubeldia sair, né, nessas folgas, esses 16 dias de folga, férias aí, esfriar a cabeça. Aí o Zubeldia mudou de opinião. A pergunta que é, vocês entenderam tudo já, né? Por incompetência o São Paulo vai ter que pagar aí uma grana para o Zubeldia, né? Não sei aí se vai ser esse total de 3 milhões ou não, mas que o São Paulo vai ter que pagar alguma coisa para ele, vai. Aí eu faço a pergunta aqui, perguntar não ofende, né? Sabe quem deveria pagar isso para o Zubeldia? Não é a instituição São Paulo Futebol Clube que está quebrada por esses amadores aí. Quem tinha que pagar isso para o Zubeldia são os dirigentes, esse departamento de futebol. Por ser tão incompetente para não enxergar a porra da realidade na porra do nariz. Que o trabalho dele era podre, ele pediu para ir embora e era o momento ideal para você trocar o comando técnico e não ficar devendo dinheiro para ele. Mas resolveram pedir para o Zubeldia esfriar a cabeça. Vocês deveriam pagar esse valor para o Zubeldia agora. Vocês, incompetentes. Isso justifica porque o São Paulo está com essa dívida de mais de 1 bilhão. Né? E é por isso que a Leila tem razão em falar que os clubes são administrados por amadores. E nessa questão, ela tem 100% de razão. Por amadores mesmo. Deixa o triplo C, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Clica no botãozinho hypar. Tamo juntos, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço.